Boa noite. Está começando o programa Militão e Militão. Olha, tem um problema que atinge muita gente, que é a intolerância ao glúten. Vamos conversar bastante sobre isso no programa Militão e Militão com o médico gastroenterologista Luiz Eduardo Sheida, o doutor Sheida, que está conosco. Como vai, doutor? Tudo bem? Bem, obrigado. Vamos falar isso. Vamos falar da intolerância ao glúten. Primeiro, é um problema que atinge bastante gente, né? Sim, cerca de 1% da população tem intolerância ao glúten, isso no mundo inteiro, o que é muita gente, né? Aparentemente é pouco, mas é muito. Mas antes de te falar isso, Marcelo, eu acho que vale a pena dizer para você o que é o glúten, né? Certo. Quando a gente pega o trigo, que todo mundo conhece, o trigo, a cevada, né? Você tem ali a semente. A semente, principalmente do trigo, ela tem muita proteína, por isso que faz muito bem para a gente comer trigo, comer massa e assim por diante, que são os carboidratos. Essa semente tem uma parte da proteína dela que chama glúten. E é glúten porque vem do inglês, que é cola. Glue quer dizer cola, glue. E realmente faz isso. Esse glúten, às vezes, ao ser ingerido, pode provocar uma série de manifestações, dentre elas uma aderência ao intestino por dentro e acaba dando algumas complicações. A intolerância é uma delas. Não, a intolerância ao glúten é uma outra coisa. É assim, basicamente. Quando o indivíduo predisposto já, que ele não consegue metabolizar, não consegue destruir o glúten direitinho, o glúten acaba funcionando para ele como um corpo estranho. E ao entrar no organismo, o nosso sistema imunológico fala, opa, pera lá, corpo estranho. E começa a atacar o glúten. E ao atacar o glúten, ele acaba atacando o intestino fino. E o intestino fino, que precisa ter uma série de recursos para absorver o alimento, perde esses recursos. Ele fica com o seu intestino todo inflamado e isso deixa de absorver os alimentos. Traduzindo em miúdo, o indivíduo come o glúten, ativa o sistema imunológico, que diminui a absorção de proteínas, vitaminas, sais minerais e assim por diante. O indivíduo começa a ter diarreia, porque não absorve o alimento, vai ficando desnutrido, cai o cabelo, enfraquece a unha, o sistema imunológico dele acaba ficando todo em desacordo também, e o indivíduo começa a ter seríssimos problemas, baixa estatura, não consegue engordar, né? Tem problemas assim de dores abdominais importantes. Isso convencionou-se a chamar doença celíaca, que é uma doença que é de intolerância ao glúten. Além disso, tem a questão do trigo. O trigo também causa alergia? Em algumas pessoas causa. A pessoa não é intolerante ao glúten em si, mas é intolerante ao trigo. Então, ela pode, vamos dizer, comer o malte, comer a cevada, né? Que é ali as plantas que são muito próximas ao trigo, mas ele não pode comer o trigo, porque aí já é uma alergia, não é uma intolerância, não tem nada a ver com o que eu falei da mucosa intestinal que fica inflamada. É só uma reação alérgica que dá muita coceira, dá muita dor de cabeça, os membros ficam enrijecidos e as articulações também. Mas aí se você afastar o trigo, ou Já seja, resolve. tira, já resolve o problema. De outra vez, se comer de novo, tem de novo. Não tem jeito. Não tem jeito. E tem, Marcelo, um terceiro problema com o glúten, que é, e com o trigo, naturalmente, que é a chamada intolerância ao glúten não celíaca. Certo. Ou seja, a pessoa não tem a doença celíaca, como eu falei, de inflamar o intestino fino, deixar de absorver e tem tudo aquilo. Mas ela tem uma intolerância. A ciência está começando a ter isso como uma nova doença. Nós estamos vendo diante dos nossos olhos nascer uma nova doença, que é um indivíduo que não chega a ter a doença celíaca, ele não tem intolerância, não tem alergia ao trigo, mas ele tem a chamada
é intolerância ao glúten não celíaca. Esses indivíduos, se entrarem em contato também com o glúten, acabam tendo grandes problemas, não é? Acaba tendo distensão da barriga, aquele indivíduo que vive com a barriga empanzinada, muitos gases. Você vai numa festa, está conversando com alguém, a barriga faz começa a fazer barulho, a pessoa fica constrange até constrangir. Essas pessoas têm muitas vezes prisão de ventre, ao invés de ter diarreia, o intestino prende, de outras vezes solta, a pessoa fica maluca, né, com o seu próprio intestino. Tem muito refluxo, tem arrotos frequentes, dores de cabeça, cabeça pesa, os membros ficam pesados. Esse daí, se você afasta o trigo, afasta, por exemplo, chega no consultório e se fala, olha, tira o carboidrato. É difícil, porque o carboidrato, você sabe, é praticamente tudo. Quase tudo. Você vai numa padaria, você já viu o que é carboidrato. É tudo que está lá. Tudo. Vai numa loja de massa, no restaurante, tudo também. Mas se você afastar o carboidrato, a pessoa renasce. Ela fica maravilhosamente bem. O intestino passa a funcionar bem, acaba aquela barulheira, acaba o refluxo, acaba a eructação, que são os arrotos, né? Acaba a prisão de ventre, a pessoa vira outra pessoa. Ela volta na consulta um mês depois completamente mudada. Essa é a intolerância ao glúten não celíaca. Então, nós temos o glúten como um fator ambiental, porque está no meio ambiente, causador de uma doença. No caso, quando é a doença celíaca, é uma doença chamada autoimune. E aí, se o indivíduo tem que pesquisar a família também, porque ela é geneticamente transmitida muitas vezes. Mais gente vai ter, com certeza. Possivelmente terão também. E como é que, para descobrir a diferença, como é que faz? Qual que é o diagnóstico aí? Olha, para descobrir, você faz duas coisas. A primeira é um exame de sangue. Você verifica no exame de sangue se ele tem algumas substâncias que são contrárias ao nosso bem-estar normal, a pessoa normal, né? Então você vai inventariar, vai pesquisar se existe algumas substâncias no sangue dessa pessoa, se existe alguns genes nos seus cromossomos, nas suas células, que são compatíveis com a doença celíaca. A segunda coisa é fazer uma endoscopia, porque o tamanho do endoscópio chega até o intestino fino, na parte mais proximal, mais alta do intestino. E ali você faz algumas biópsias. Lá no laboratório de anatomopatologia, as biópsias são checadas e se a mucosa intestinal estiver alterada, aí você fala, bom, então isso mais o que eu encontrei no exame de sangue, fecha o diagnóstico, o indivíduo tem doença celíaca. Muito bem, nós vamos para o intervalo, depois vamos continuar conversando com o Dr. Sheida para saber como trata, quais são as dietas. Já voltamos. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante um aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. O futuro será de nossos filhos. Nele, eles irão colher o resultado do que construírem. Mas as primeiras sementes são nossas escolhas. Em nossas mãos está o poder de selecionar com muito cuidado, porque destas sementes brotarão a vida futura de nossos filhos. Essas sementes são cada momento que a escola cria, cada momento de aprendizado, de alegria, de conquistas, de amizade. As sementes são inúmeras, mas todas elas são encontradas no campo fértil da escola. Por isso, chegou a hora de escolher o Colégio e Ângulo Londrinense. Formação para sempre. De volta, estamos com o Dr. Sheida falando sobre a questão da intolerância ao glúten, da alergia ao trigo, da doença celíaca, falamos sobre tudo isso. Agora vamos falar, Sheida, como é que é o tratamento. Uma vez diagnosticado, como você explicou, né, o tratamento é diferente para esses 3 problemas, né? Especifica para a gente. Bom, em todos eles, Marcelo, é preciso afastar aquilo que está causando a doença, né? O indivíduo, às vezes, ele é predisposto a ter uma doença celíaca, ele tem, como eu falei anteriormente, os genes, ele tem lá no sangue dele algumas substâncias que vão causar problema, mas quem dá a ignição para que isso tudo aconteça, a chavezinha, é o glúten, que é aquela proteína do trigo. Bom, você tem que afastar o glúten. Uma pessoa com doença celíaca, ela não pode, em hipótese nenhuma, ingerir glúten. Existem... Mesmo que seja quantidade pequena. Nada. Para você ter uma ideia, existem casos onde a namorada tem doença celíaca e o namorado comeu um pedaço de pão, por exemplo. Ela vai lá e dá um beijinho na boca do namorado. Pronto, desencadeia o problema assim, parece um terremoto. Que coisa, hein? Veja só, porque uma pequeníssima quantidade de glúten entrou em contato com o corpo dela, no intestino, e ela ativou o sistema imunológico dela. Por isso, quantidades mínimas dão problema. Até por isso também, se você pegar a aveia não tem glúten. A aveia não tem. Mas, muitas vezes, a aveia, o trigo, a cevada, né, são todos empacotados no mesmo armazém. Né? E aí uma poeirinha do glúten, né, uma poeirinha da farinha branca, né, fica ali, acaba no ar, acaba contaminando a aveia. Então, as pessoas que têm doença celíaca, a gente recomenda não comer nem aveia. Aí ela pergunta, mas aveia tem glúten? Não, não tem, mas pode ter por uma contaminação externa. Então, essas são curiosidades que mostram que uma pequena quantidade pode causar um grande problema. Portanto, o tratamento, Marcelo, é afastar o agente causador, que é o glúten. A pessoa não entra em contato. Por isso, a lei brasileira, já desde 1992, manda imprimir nos rótulos dos produtos que estão à disposição do consumidor, não contém glúten ou contém glúten, para que as pessoas celíacas, que nós chamamos, né, que é portadores de doença celíaca, não consumam aquilo lá. Então, mais do que não contém lactose, não contém glicose, né, ou carboidrato, não contém glúten ou contém. O celíaco já vai ver aquilo lá e fala, bom, isso daqui eu não posso. Além disso, remédio não toma para isso? Não, remédio não tem.
remédio não tem. Claro que se você pegar uma pessoa altamente desnutrida, de tanta diarreia, né, com problemas seríssimos já, você tem que dar muito remédio para ela, para poder repor. Mas não são remédios para combater a doença celíaca, e sim para fazer realmente um restabelecimento da saúde dessa pessoa. E a dieta é sem glúten? E aí, como é que faz? Por exemplo, o pão ela pode comer, mas a base de outras coisas. Isso. Pode fazer pão, como realmente está tendo muitos pães, né, que não tem farinha, né, não tem trigo. Então, ou não tem a cevada, né, não vai ter lá o malte, isso daí tudo bem, você pode, né? Mas é sempre importantíssimo dizer que se você fizer esse pão e for cortar ele na mesma tábua que você cortou um pão com farinha branca, você pode desencadear. Então que coisa, hein? É muito severo, muito severo. Aparece muito, eu acabei não te falando aqui, mais em mulheres do que em homens, numa proporção de 3:1. É uma característica, né, da doença. Uma característica, ela incide mais no sexo feminino do que no masculino, né? 3 vezes mais no sexo. O aleitamento materno protege a criança contra isso, então muitas vezes o bebezinho nasce, logo que ele começa a querer comer alguma coisa, é muito comum a avó vai lá e enfia um pedaço de pão na boca do menino. Se ele for intolerante já por isso genético. Exatamente, vai ter problemas muito sérios. Então você tem que estender a amamentação o máximo que você pode, isso por outros fatores importantíssimos, né? O peito, a amamentação, o leite materno, não tem alimento no mundo melhor do que isso, né? Se puder amamentar por 1 ano, 1 ano e meio, a criança já está cheia de dente, mas está pegando no peito lá, não tem problema, né? Mas quando for introduzir a alimentação, sempre tomar cuidado e sempre observar, porque tem muitas crianças que acabam tendo diarreia e etc, porque é intolerante ao glúten. Aí cresce uma criança com baixa estatura, era para ter 1,70 m, fica lá no seu 1,50 m, né? Começa a ter desnutrição, né? E outras coisas mais. É possível que não aconteça isso na infância, mas pode acontecer na adolescência, na puberdade, na adolescência. E também pode ser também na idade adulta. Tem pessoas que acabam manifestando isso daí já na idade um pouquinho mais avançada. Como você falou que tem o fator genético, nas famílias que já tem caso, todo mundo tem que fazer o exame? Isso, é importantíssimo. Se você tem lá uma pessoa que sabidamente tem doença celíaca, é importante você examinar os demais, né? Porque é possível fazer. Agora, se tem lá um primo que come pão feito um maluco, macarrão, pizza, lasanha, nhoque, nunca teve nada, não há por que você ficar submetendo ele a uma endoscopia e outras coisas. Que já teria se manifestado, sim, né? Mas não se é ele... possível. Não é possível. Mas se ele tem lá aquele cara que vive empanzinado, barriga ruim, às vezes tem diarreia, depois prende, e essas manifestações que eu falei, aí vale a pena você investigá-lo, com certeza. Até para excluir uma intolerância ao glúten não celíaca, que é uma variante, vamos dizer, de sensibilidade às pessoas, mas não é afetado pelo sistema imunológico. Entendi. E mais fácil de tratar também, né? E bem mais fácil de tratar. De modo que é um problema que existe. O glúten é muito importante e é bom, né? Não é questão de tirar o glúten de todo mundo, né? É muito bom. É preciso que a gente coma isso sempre, mas sempre com bastante cautela, né? Olhando as reações que ele está dando. Aí, aqui, uma dúvida interessante que me surgiu aqui. E com relação à cerveja? Porque a cerveja tem malte, tem cervejas que são de trigo. Tem que tirar? Tem. Mesmo na cerveja que é líquido? Sim. Não tem jeito? Não tem jeito. Vai ter que tomar cerveja de outra coisa. Outra coisa. Como toma sem álcool, toma de outra coisa, hoje outra até origem. que tem, né? Hoje tem. Tem, hoje tem. Antigamente não, tinha muita gente passando mal por aí, tomando sua por causa da sagrada cervejinha. Além do fígado que estava indo para o espaço, tinha problema do glúten também. Falando em fígado, a doença celíaca leva a alterações de fígado muito importantes. Alterações de pele, bastante importante também, muitas vezes. Alterações neurológicas.
Então é uma doença muito séria, não é só com o aparelho digestivo que ela mexe, né? Mexe com tudo. Mexe com outras situações e bota o indivíduo muitas vezes à margem da sociedade porque ele ainda não sabe que ele tem aquilo. Soubesse ele, estaria vivendo uma vida normal. Eu conheço muita gente, tenho muitos pacientes que são intolerantes ao glúten e que vivem uma vida absolutamente normal, já se conformaram, inclusive, porque tem que se conformar, né? De não comer nada que seja carboidrato, né? E venha derivado do trigo, mas é preciso realmente ter atenção nisso, né? Toda a classe médica, os nutricionistas e principalmente os pacientes. Doutor Sheida, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. Universidade de qualidade, pé vermelho mesmo, é a Unifil. Tecnologia, inovação, muita prática desde os primeiros anos e vagas de estágios remunerados em todas as áreas. Você já começa a ter sua renda na faculdade. Inicie bem o ano, faça o vestibular Unifil e estude nos dos melhores centros universitários do Brasil. Inscrição até 27 de janeiro, provas dia 30 de janeiro. Os melhores classificados no vestibular podem ganhar bolsas de até 100% na graduação presencial. Na educação à distância, o EAD, as bolsas são de 50%. Aproveite, a Unifil faz você acontecer. Unifil, você já decidiu. Acesse www.unifil.br ou ligue 3375-7474. Já voltamos. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante um aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Muito bem, é tempo de festas para todos nós. E no programa Militão e Militão, né, nesse tempo especial, estamos com Otávio Scandelai. Aliás, coincidiu, né, nesse sábado de plena festa, né? Então, estamos aqui. Como vai, Scandelai? Tranquilo? Tranquilo, Marcelo. Boa noite para você que ainda está festejando o Natal, né? Exatamente. Espero que você tenha tido um lindo dia, um dia de reflexão, de meditação, não só de bebedeira, gente. Paz, né?
paz. Tem muita gente que é um inferno, né? Que fica brigando. Natal, Ano Novo, não é só bebedeira, gente. Precisamos parar com isso daí. Eu tenho visto, tenho me indignado quando a gente vai a uma festa, vê uma comilança, uma bebedeira, umas coisas assim que diz, meu Deus, exagero só. Exagero só. Creio que não é o caminho por aí. Mas vamos falar um pouco de Natal, né, Marcelo? Vamos ler uma mensagem, né, que está muito bonita, é uma mensagem até do ano passado. Vamos ler ela agora para depois a gente falar sobre a mensagem que ela diz exatamente o que nós pensamos. Opa. Por favor, Marcelo. É o Espírito de Natal quem escreveu, o Silvério da Silva, empresário. Publicou na opinião do leitor da Folha. Tivemos um ano difícil, assolado pela pandemia, que nos forçou ao isolamento, ao desemprego, a conviver com a perda de parentes e amigos e as tristes estatísticas do coronavírus. Essa situação teve um efeito negativo sobre todos. Um clima de medo, desalento e incerteza tomou de assalto muitas pessoas no decorrer do ano. Mas, felizmente, dezembro chegou e o Espírito de Natal vem nos trazer alento e esperanças. Deixemos que ele adentre nossos corações, nossas mentes e nos traga a certeza de que tudo vai passar, porque a vida não para nem se limita a um curto período entre o nascimento e a morte do corpo físico. O Cristo que festejamos dia 25 nos provou claramente isso, ressurgindo dos mortos e nos dando a certeza da continuidade da vida, que só o corpo perece. E o que é o corpo senão um veículo que serve o espírito? Enquanto esse tiver que frequentar essa escola que chamamos vida, que é apenas uma fração mínima de nossa existência imortal. Se assim é, por que então tanto medo? Estejamos seguros de que Deus nos dá sempre o melhor para nosso aprendizado, dentro de nossas carências de crescimento espiritual. Disse ainda que na casa do Pai Supremo há muitas moradas. É certo que para fazer jus, temos que vestir a túnica do amor e da caridade. Temos que agradecer a pandemia, voltar para dentro de nós mesmos, nos conhecer melhor e tentar responder à nossa consciência. O que estamos fazendo com as maravilhosas condições que o amor do Pai Maior nos presenteou? As reflexões trazidas pela pandemia estão derrubando os muros dos preconceitos do orgulho e nos dizendo que ninguém é mais nem menos que ninguém. Estamos todos no mesmo barco. Por isso conseguimos a vacina a tempo. Vamos aproveitar as lições da pandemia, deixar o Espírito de Natal nos iluminar e ele vai nos dar serenidade na pandemia, sabedoria para nossas vidas e crescimento para nossos espíritos. O cara é bom, hein? O cara é muito bom, não? Olha, realmente, creio que fecha bem o nosso ano, né, Marcelo? Que nós vamos assim, nós estamos em Natal hoje, né? Já sábado que vem, já é ano novo, né, Marcelo? Já é 2022. Entrando no novo ano. Na verdade, a gente assim precisa pensar bem, porque a gente fala em ano novo. O que é o ano novo? O ano novo é uma mensuração humana. Tá. Porque perante a natureza... Não existe. Não existe isso daí. Então nós criamos essas coisas todas dentro do ambiente que vivemos, para que nós possamos nos entender, possamos nos compreender melhor. Inclusive, esta medição hoje, ela é feita após o nascimento do Cristo. Então nós temos antes, a descer depois de Cristo e a ser antes de Cristo. Então vejam bem, o que uma pessoa é capaz de fazer nessa existência. Jesus vem, muda até todo um calendário. É verdade. E eu pergunto, gente, qual a referência que nós podemos dar a essa atitude deste moço, deste homem, que morreu na época com 33 anos. Para hoje é novo, mas para a época 33 era velho. É verdade. Não se vivia muito mais que isso aí. Mas antes de Cristo, há quem diga até que se viveu até 800 ou 900 anos. Teve mesmo. Então, a história narra, né? A história narra, lógico. Então, e hoje nós estamos vivendo aproximadamente aí 80, 90 anos. Quer dizer, então, em tempo depois de Cristo, nós estamos vivendo bem até, tá?
Qual o amor que você dedicou neste ano para com você mesmo, meu irmão, minha irmã? Gostei da pergunta. Qual o amor que você dedicou aos seus filhos, suas filhas, os parentes, os amigos, as pessoas, aos animais, aos vegetais e aos minerais? Olha. A nossa vida, a vida física, ela precisa da terra, o fogo, a água e o ar. Sem isso... Sem isso não há vida. E o que nós estamos fazendo para reverenciar esses elementos que mantêm-nos vivos, mantêm-nos felizes? Veio a pandemia. O que a pandemia fez? Levou-nos, como diz a matéria, à reflexão do que nós podemos ser entre nós. Porque a ganância que estava soberbando nós antes da pandemia também iria nos matar do mesmo jeito, Marcelo. Talvez pior. Um egoísmo só. Nós éramos puro egoísmo. Eu, inclusive, estava assim. Eu também. Todo mundo. Só pensando em si mesmo. Estava muito assoberbado. Então a pandemia vem e diz, cara, te cuida, velho, porque acima de você, eu estou aqui. Então, não vamos assim, vamos sair desse, e eu estou ainda amedrontado com relação a tudo isso, porque, na verdade, eu não estou sabendo lidar com isso tudo aí. Mas a liderança, lidar com isso, quer dizer, viva em paz, se alimente bem, não exagere na bebida, não exagere no alimento demais da conta, coma o suficiente para manter o teu corpo próprio e libado. E dê o melhor de você, sempre, tá? Como fez Jesus Cristo. Ele deu o melhor dele, Marcelo. Se é um exemplo que se pode tirar, é esse, né? É isso aí que ele veio nos dizer aqui. Nada mais do que isso, gente. Viva bem, viva em paz. Você pode, você tem o direito de viver em paz, viver em harmonia, você com você mesmo e com tudo que está à sua volta. Então, caros amigos, minhas amigas, bom Natal e que 2022 venha repleto de muito amor, muito carinho, muita paz e financeiramente bem cuidado. Gente, boa noite, até a semana que vem, se Deus quiser. Preste atenção nessa dica. Universidade de qualidade, pé vermelho mesmo, é a Unifil. Tecnologia, inovação, muita prática desde os primeiros anos e vagas de estágios remunerados em todas as áreas. Você já começa a ter sua renda na faculdade. Inicie bem o ano, faça o vestibular Unifil e estude nos melhores centros universitários do Brasil. Inscrição até 27 de janeiro, provas dia 30 de janeiro. Os melhores classificados no vestibular podem ganhar bolsas de até 100% na graduação presencial. Na educação à distância, o EAD, as bolsas são de 50%. Aproveite, a Unifil faz você acontecer. Unifil, você já decidiu. Acesse www.unifil.br ou ligue 3375-7474. Já voltamos. A rede de supermercados Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil
e ainda mais seguro. Só a Santa América garante o aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. Procurando escola de inglês? Escolha praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolha flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com Cassiano Mascarenhas aqui no programa Militão e Militão e vamos conversar sobre um assunto polêmico, né, que é o dinheiro público usado para a campanha eleitoral. E esse assunto, então, agora, com a aprovação dessa verba toda, é ainda mais polêmico. Como vai, Cassiano? Tranquilo? Como vai, Marcelo? Tudo jóia. Tudo bem. E aí, diz pra gente, o que você achou de tudo isso? Eu acho que política é uma coisa que o brasileiro não está muito interessado. Justamente por uns assuntos desse, né? uns vetos desse, né? Eu acho que verba pública teria que ser usada, ainda mais em época de pandemia, para beneficiar a população. Mas o que a gente vê é que os políticos, eles cada vez mais se blindam, se abastecem de dinheiro para continuar no comando com o dinheiro do trabalhador. Então, eu não entendo como que a sociedade, né, enquanto organizações aí, elas não repelem um veto desse que fizeram. Na verdade, foi a derrubada do veto do Bolsonaro, né? O Bolsonaro disse não. Aí derrubaram, Aí sim. o Senado falou assim, não, a gente quer. Aí o Congresso, a gente também. Por quê? Porque beneficia eles mesmos, né? Então, eles julgando eles mesmos. Então, eles cada vez estão mais blindados. Daqui a pouco eles estão tão blindados quanto o STF, que hoje está mandando no país. É verdade. Então, a minha crítica é essa, assim, é a falta de interesse da população em relação ao que acontece no mundo político. Na verdade, a gente não houve nenhuma manifestação contrária depois que houve a derrubada do veto, né? Exatamente. É porque todo dia está saindo um gol contra do STF, né? E em relação à questão do fundo eleitoral, igual a gente conversou há pouco, nos Estados Unidos quem ajuda, contribui de forma espontânea é a própria população, né? É privado, não precisa ter um dinheiro do governo, um dinheiro suado do trabalhador. Né? Então aqui no Brasil, o STF o que ele fez? Ele pegou e negou o direito agora das empresas de poder contribuir na campanha sobre a alegação de que as empresas tinham segundos ou terceiros interesses. Mas aí já é um outro problema, né? Aí você tem que cuidar de um outro, não travar. Mas é mais fácil fiscalizar daí. Porque se o empresário que disputa a licitação está dando dinheiro, o interesse é direto. Exato. Né? Mas só para informar melhor, nós estamos falando de quanto, de que valor aí? Rapaz, é de bilhões. É quase 6 bilhões de reais. Já imaginou? Em época de pandemia, né? O que não dá para fazer com uma grana dessa? Barbaridade. Dá para... Não, e olha só o que é interessante. Eu vou dar dinheiro do meu imposto, para ajudar um candidato que muitas vezes saqueou o país, não quero nem citar o nome, porque eu acho que todo mundo já sabe, né? Saqueou o país e vou dar dinheiro para o partido deles. Às vezes até para se defender contra alguma corrupção que ele fez. Então é um contrassenso isso, entendeu? Então a gente paga o imposto suado, né? O nosso na loja lá, ele é descontado na fonte, entendeu? A gente não sonega. Então, o que acontece? Você já paga 100%. É um dinheiro jogado fora. Né? Literalmente, né? Exatamente. Eu não sei por que a sociedade não se levanta contra isso aí. Contra a verba pública gasta de forma, assim,
desnecessária, né? Errada. No mínimo dizendo, esse pessoal que votou pela derrubada do veto nunca mais terá meu voto, né? Seria no mínimo isso. No né? mínimo isso. Mas a gente entende também que os eleitores do Brasil, eles não querem falar sobre política. É uma coisa que é um assunto que eles não gostam de falar, porque é muita polêmica. E quem tem preguiça sempre fala assim, não vamos falar disso, que é tudo igual, é tudo ladrão. Será que não tem uma parte querendo fazer algo bom assim pra gente, né? Tem distinção, sim. Não é todo mundo igual, não. Não é todo mundo igual, né? Talvez seja a minoria, mas a sociedade, enquanto organização, ela mudou muita coisa já. A gente já derrubou quantos presidentes já, né? Fazendo coisa errada no país. Então a gente tem que se levantar, né? Tem que levantar essa bandeira. Pelo menos hoje a gente tem muita voz. Através das redes sociais e tudo mais, apesar das fake news, a gente tem que tentar de influenciar de alguma maneira, né? Uma delas eu vindo aqui falar disso, né? Dando minha cara ao tapa. Tem muita gente que não quer se influenciar nesse assunto também, porque muitas vezes tem medo de retaliação política, né? Então que pode acontecer, dependendo de quem estiver no poder. Exatamente. Por exemplo, tem um partido aí, o Partido Novo, vamos lá. Eles são os caras que defendem a questão do gastar de forma otimizada o dinheiro público, né? Eu não vi eles se levantando para falar nada sobre esse assunto. É verdade. Entendeu? A bandeira deles era essa. Exatamente. Não quero carro, não quero verba parlamentar, não quero nada. Então, complicado, rapaz, a gente não sabe. O que eu vejo da política, eu vejo que tem, na nossa frente, um briga contra o outro, mas no fundão mesmo... Não parece, né? O fundão até tem tudo a ver, né? O fundão eleitoral e o fundão deles lá, eles são tudo comparsas, eles são tudo amigos em prol de um objetivo, o poder. Pelo poder, não o poder pelo povo. Essa que é que incomoda. É mesmo, não é o que parece. É o que parece. Aqui um vai falar mal do outro, mas lá quando eles estão reunidos, defendem a mesma causa. Exatamente. Vamos ser amigos de todo mundo aqui e lá na frente a gente tem que dar nossas tretinhas e é assim que funciona. Agora tem um outro aspecto ainda. A gente que foi candidato a vereador aqui em Londrina, em Cambém, que disse, eu não vi um tostão desse fundo eleitoral. Então fica com quem esse dinheiro? Fica com quem, né? Normalmente o cacique... Pior ainda, quer dizer, se fosse pelo menos o candidato... você falou, é para todo mundo receber igual. Então aquele candidato que é bem pobre, mas que quer ser candidato, ele devia receber algum dinheiro, né? Ele não recebe. A gente percebe que Não, mas é a opção do partido, né? Ele coloca sempre os principais, investe nele, porque né, a gente sabe que as cadeiras é por partido que você tem, né? Então acho que eles otimizam dessa maneira. Mas enfim, é uma grana jogada fora, na minha opinião, né, contra a minha vontade, e quem legisla sobre isso é os caras que são beneficiados. Então essa é uma grande incoerência. E ninguém vê, você não vê deputado nessa hora, senador, abrindo enquete lá, você é a favor ou contra, para o eleitor falar, eu sou contra. Não, você não vê, não vê. E você não vê, sabe onde que eu vou falar mais? Nas grandes emissoras de televisão também, de criticar sobre esse assunto, sabe? Ninguém fala. Eu não vejo isso, né? Se bem que eu deixei de assistir faz muito tempo, mas eu não vejo, né? Não vejo essa questão. Eles se preocupam com coisas pequenas, às vezes para bater no governo, né? Para construir um poder paralelo, para poder ter, né, alguma voz e tal. Mas quando você fala numa verba pública gasta desnecessariamente, dificilmente você vai ver alguma crítica. Isso aí precisa mudar para que a gente moralize um pouco a política. E nós somos responsáveis por isso, né? De alguma forma. Cassiano Mascarenhas, muito obrigado, grande abraço. Né? Obrigado. Até a próxima. E vem corrida. O Cassiano, ano que vem, vai disputar um monte de corrida de aventura também, não é? Graças a Deus. Se talvez até uma etapa do Mundial. Opa! Aí não é brincadeira. Vamos focar no Mundial. Obrigado, grande abraço. Obrigado. Preste atenção nessa dica. Universidade de qualidade, pé vermelho mesmo, é a Unifil. Tecnologia, inovação, muita prática desde os primeiros anos. E vagas de estágios remunerados em todas as áreas. Você já começa a ter sua renda na faculdade. Inicie bem o ano. Faça o vestibular Unifil e estude nos melhores centros universitários do Brasil. Inscrição até 27 de janeiro, provas dia 30 de janeiro. Os melhores classificados no vestibular podem ganhar bolsas de até 100% na graduação presencial. Na educação à distância, o EAD, as bolsas são de 50%. Aproveite, a Unifil faz você acontecer. Unifil, você já decidiu. Acesse www.unifil.br ou ligue 3375-7474. Já voltamos.
Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. Você é dono de imóvel e está demorando para alugar? Perde tempo não. Agora alugar o imóvel ficou rápido, fácil e ainda mais seguro. Só a Santa América garante um aluguel em dia para você. Para de perder tempo e dinheiro. Deixe o seu imóvel para alugar na Santa América. Além de receber seus aluguéis em dia, você aluga o seu imóvel assim, ó, no estalar de dedos. A Santa América é apaixonada por você e a Credipago também. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Estamos com o vice-prefeito de Londrina, João Mendonça, para conversar sobre questões importantes da cidade de Londrina. Boa noite, João. Como vai? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Realmente é muito bom estar aqui para falarmos das coisas boas de Londrina neste final de ano fantástico. Ô João, agora Londrina tem uma lei sobre governança. Conta pra gente. É a Lei 13.310, que foi sancionada pelo prefeito Marcelo Bellinati, nesta última quarta-feira, e de fato é uma grande novidade para a cidade, né? Tivemos aqui a presença do ministro do TCU, o Augusto Nardes, e ele é uma figura fantástica, traz muita energia para esse momento que o Brasil está vivendo, e ele está incentivando a governança, não só no âmbito aqui da região norte do Paraná, começando por Londrina, mas em todo o Brasil, né? Ele tem feito uma peregrinação, segundo ele, tem estado em vários lugares, né? Isso é muito bom. Mas essa lei, ela vem realmente ajudar muito a administração pública, né? Em uma prefeitura do porte de Londrina, com 10 mil funcionários na ativa, fora 3 mil aposentados, né? Que já estão ali gozando os merecidos descansos ali. Então, falando dos 10 mil nativos, então tem muito o que se fazer em todas as secretarias, nas 32 secretarias e autarquias. Então, a partir de agora, um conselho que, conforme a lei foi criado, e daí que vai trazer esse desenvolvimento, né? É uma alavanca de desenvolvimento para toda a prefeitura, e com isso quem vai ganhar é a cidade. No atendimento? No atendimento, na agilidade, né? Naquele start que precisa acontecer nas questões que
que são propostas nos projetos, naquilo que o cidadão encaminha no dia a dia, encurtando o prazo e aproximando o cidadão da prefeitura para que realmente ele tenha solução. Nós temos que estender tapete vermelho para o investidor, tapete vermelho para o empreendedor, tapete vermelho para quem quer ajudar nesse desenvolvimento que Londrina está vivendo e que não pode abrir mão desse desenvolvimento. Ô João, vamos fazer um balanço desse ano, segundo ano 2021, segundo ano de pandemia, né? Qual o balanço que você faz falando da administração, falando da cidade? Apesar da pandemia, apesar dos acontecidos aí, né, que todo mundo sabe com relação à pandemia, nós tivemos um ano muito bom, não é? Foram muitos investimentos na cidade, empresas chegando, um quadro de geração de emprego muito bom, né? Em todas as áreas, né? Temos até empregos sendo oferecidos aí na área de TI que não são preenchidos, mas estamos buscando essa solução, né? E temos também os investimentos públicos, né? O prefeito Marcelo não se cansa de trabalhar, é um baita de um líder, né? Digamos assim, que onde ele vai, ele traz uma resposta positiva daquilo que ele propõe para a cidade. Então, foram muitos investimentos na área de recape asfáltico, na área de construção de escolas, CEMEIs, na área da saúde, todos os tipos de investimento que a prefeitura se propôs e se propõe, né, tem dado certo, deu certo nesse 2021. Então, é um balanço muito positivo e as perspectivas são ótimas para 2022, né? O Marcelo é uma pessoa que fiscaliza, que exige, que de perto ele quer saber o resultado, cobra realmente, é para o desenvolvimento da cidade que ele está assim, sempre atento, né? Isso é muito bom. Então o londrinense pode confiar que nós temos um prefeito que pensa diuturnamente em Londrina e como um todo, né? Ele não elege só um segmento, só um setor. Ele vai desde o morador de rua, que está na rua às vezes porque quer ficar na rua, não podemos fazer nada, até a empresa mais desenvolvida da cidade. Então, temos esse tipo de atendimento. Isso é muito bom. É muito bom porque uma cidade igual a Londrina não pode abrir mão desse desenvolvimento. Não pode. Eu não me canso Marcelo, eu não me canso de pensar na cidade também. Acompanho o prefeito, sempre que possível estamos conversando ali quase diariamente, né, em várias questões. Me sinto muito bem em estar participando desse governo progressista da nossa cidade, né? Com relação à decoração de Natal, você achou que deu o resultado que vocês esperavam com o investimento que foi feito? Sem dúvida, foi um investimento menor do que em 2020, mas com resultado maior. Então, eu não tenho dúvida que lá na puxada do resultado ali, todos vão agradecer essa atitude da prefeitura, né? O prefeito entusiasmado com o que está acontecendo em Londrina, os visitantes, todo mundo alegre ali por onde passa, né? Tem cidades que investiram muito mais, né? Nós investimos talvez 10% do que uma Foz do Iguaçu investiu. E está certo que lá é um ponto turístico das 3 fronteiras, todo mundo vai ali e tal. Mas Londrina também tem esse investimento que traz muita gente para Londrina para comprar não só materiais de consumo rápido, né, roupas, presentes e tudo mais, mas também na área de imóveis, no passeio para conhecer a cidade, pessoas que conhecem, vêm pela primeira vez, já se apaixonam e vêm morar em Londrina, né? Então isso é muito bom. Então valeu a pena, sim, Marcelo, valeu a pena esse investimento. Eu acho que para o ano de 2022 temos que pensar em investir mais ainda para que Londrina seja ainda mais conhecida e as pessoas que chegarem aqui vão ver que valeu a pena visitar Londrina, valeu a pena pensar em morar em Londrina, as empresas se instalarem em Londrina. É tudo de bom para Londrina nesse Natal. E eu quero aproveitar... Quero aproveitar e desejar a todos, né, um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que realmente a gente pense positivo,
que o lado solidário, fraterno, o londrinense, quem estiver nos assistindo, nunca deixe de praticar esse lado solidário e fraterno, né? Um ajudando o outro. Ainda mais nessa época de pandemia, né, nós temos que resgatar o outro muito rápido, porque vários setores foram prejudicados, vários setores ainda não voltaram, né? Vários setores estão voltando ainda naquele cuidado que tem que ter realmente, né? Mas eu estou muito feliz com esse ano que estamos terminando aí e com os resultados em geral, na administração e nas pessoas que realmente estão se cuidando, né? A gente percebe que em Londrina há um cuidado, você vê as pessoas de máscara, você vê as pessoas ali preocupadas em Londrina. Então isso é muito importante, tá? Eu desejo a todos realmente que continue assim, para que realmente esse Natal seja um Natal que marquemos aí nessa grande retomada do dia a dia, para que 2022 esqueçamos 2020 e 2021 e que vivamos diferente o ano de 2022. Muito obrigado, João. Um grande abraço para você. Eu que agradeço. Muito bom estar aqui. Preste atenção nessa dica. Universidade de qualidade, pé vermelho mesmo, é a Unifil. Tecnologia, inovação, muita prática desde os primeiros anos e vagas de estágios remunerados em todas as áreas. Você já começa a ter sua renda na faculdade. Inicie bem o ano. Faça o vestibular Unifil e estude nos melhores centros universitários do Brasil. Inscrição até 27 de janeiro, provas dia 30 de janeiro. Os melhores classificados no vestibular podem ganhar bolsas de até 100% na graduação presencial. Na educação à distância, o EAD, as bolsas são de 50%. Aproveite, a Unifil faz você acontecer. Unifil, você já decidiu. Acesse www.unifil.br ou ligue 3375-7474. Boa noite para todos!